Sejam bem-vindos ao quinto tópico do nosso passo a passo como guia definitivo para você montar a sua análise de viabilidade financeira do seu plano de negócio. Aqui nós vamos falar sobre os gastos variáveis. O que seriam os gastos variáveis? Muitas pessoas confundem, né, o conceito. Basicamente, pessoal, aqui o gasto variável a gente divide em custo variável e despesa variável. Qual que é a diferença entre eles? O custo variável está ligado diretamente à sua prestação de serviço ou também está ligado à sua produção e comercialização. Então, exemplo, se eu sou uma empresa que trabalha com confeitaria, o que vai ser o meu custo variável? Todos os insumos que compõem, né, por exemplo, um bolo, os ovos, farinha, basicamente todos os ingredientes, além também de embalagem e recheio. E o que seria despesa variável? Basicamente, tudo que está relacionado às vendas para acontecer. Então, geralmente impostos, taxas de cartão e também, às vezes, se tiver um comissionamento. Então, observe que o custo e a despesa variável eles têm variação em virtude de venda. Se eu não vendi, eles não vão existir. Algumas pessoas confundem, né? Porque falam, mas independente da venda, eu estou comprando. Quando você compra, contabilmente falando, essa mercadoria ela vai para o estoque, não é um custo, ela é um investimento. Inclusive, um exemplo que eu gosto de usar bastante nas aulas, o pessoal gosta e entende bastante, é quando você compra uma cerveja, por exemplo, uma Heineken, né? Heineken patrocina nós aí. O que acontece? Ele é um investimento contabilmente, porque está no seu estoque, seu freezer, mas na hora que você abre, você consome, aí sim é caracterizado como uma despesa. Então, o fato de comprar não é caracterizado como um custo ou despesa, e sim um investimento. Quando você usa, aí sim vai converter como custo ou despesa, dependendo, obviamente, tá, de onde você está sendo utilizado. Então, aqui a gente cita tá, o que é custo variável, cita o exemplo se você vai montar um plano de negócio de um comércio, se você vai montar um plano de negócio de uma indústria, de serviço, ou seja, você está vendo que o guia realmente ele foi feito para você ler. E aqui as aulas vêm como uma mentoria, como uma orientação. E puxar a sua orelha, né? Que eu tô vendo que às vezes você tá pulando algumas leituras, né? Então, faz isso não, né? Boca aberta. Depois você vai ficar com dúvida, vai ficar mandando um comentário, né? E eu vou te responder, falar que você não leu aquele capítulo, aquela parte, beleza? Então não faça isso. Siga as orientações, siga o processo. Tem parte que eu não posso fazer por você, beleza? E também temos outros exemplos aqui, a conclusão. Portanto, custos variáveis aumentam à medida que aumentam a produção. Pô, tá bem explicadinho aqui. Depois, despesa variável, que é o que a gente resumiu, né? São os impostos, comissões. Aqui também tem outros exemplos. Esse aqui tá só uma página, ó. Então, bem objetivo. Diferente do tópico anterior, que foi 7, né? Você ficou sem fôlego. Então, aqui bem objetivo, bem direto ao ponto. Então, para você entender o que é seu custo, sua despesa variável, primeiro você tem que saber realmente estar com o seu modelo de negócio bem definido. Você não sabe nem o que você vai vender, tem como você ter isso aqui. E você tem que ter noções tributárias. Se você é especialista, você tem que ter noção. Por exemplo, eu vou começar no microempreendedor individual, vou começar no simples nacional, vou começar no lucro presumido, lucro real. Faz os seus impostos sobre as vendas. Você tem que ter essas noções. Isso aí, se você não sabe, você pode pesquisar, tá? Você não é obrigado a saber tudo, mas você pesquisa. Busca orientação. Olha referências de quem já fez também, como a gente está mostrando aqui para vocês sempre. E você também não é obrigado a dar comissões. Se o seu modelo de negócio permitir, você coloca. Dependendo do modelo de negócio, não faz sentido. Por exemplo, não faz sentido, por exemplo, na minha opinião, você colocar uma comissão de vendas numa padaria. Já vai ter o próprio atendimento. Mas, dependendo do modelo que você, obviamente, colocar ali, você pode sim, desde que tenha uma justificativa. Beleza? Tem que ter uma justificativa. Geralmente, comissão, por exemplo, o pessoal usa bastante, por exemplo, para veículos, casa, né, que é uma venda mais consultiva, tem um desafio. Mas você também pode trabalhar com esse modelo que não tem comissão. Só que talvez a pessoa fique frustrada, que ela está vendendo carros, carro e tem um salário fixo. Não é? Então você tem que ter uma justificativa. Não tem um certo e errado aqui, mas tem que ter justificativas. Vamos mostrar aqui o nosso trabalhozinho, tá? Primeira coisa, eu vou mostrar o meu trabalho aqui, tá? Novamente, sempre reforçando que eu fiz o negócio em 2011, tá, gente? Então tome cuidado, pode ter que ter as informações contabilmente, principalmente desatualizadas. Muitas coisas mudaram de lá para cá. Olha só que interessante, sobre os impostos. A própria planilha do Sebrae trouxe isso aqui para nós. Uma comparação, principalmente o pessoal que é da área mais de contabilidade, como se fosse um planejamento tributário, né? Comparando o simples, lucro presumido e o lucro real com a respectiva projeção de faturamento que você já está tendo, né? E o quanto você vai pagar de imposto em cada um das opções. Olha que interessante. Isso aqui é muito bacana. Eu também não vou entrar em detalhes, tá, gente? Porque para falar de simples, lucro real, lucro presumido, isso vai depender também do tipo de negócio que você vai montar, se tem isenção, se não tem isenção, é muito específico, não dá para fazer um vídeo abordando isso. Daria um curso, né, específico, ainda mesmo assim, talvez o curso não ia cobrir tudo.
Então aqui eu estou te mostrando novamente, reforçando, reiterando, como um guia, para que sua cabeça borbulhe de ideias e a partir desse guia você vai buscar informações, beleza? Como eu disse, reforçando mais uma vez, boa parte do processo quem vai fazer é você, e você assistindo aqui, você seguindo as orientações, com certeza você vai seguir no passo final. Beleza? Então tá lá, recomendação, caso você queira fazer, seria um mundo interessante, né? E depois aqui nós temos a parte, ó, dos custos variáveis. Olha que interessante. Aqui, como era uma fábrica de produto, né? Então, eu vou ter para cada produto. Ah, eu tenho 100 produtos. Então, você vai ter 100 fichas técnicas, que a gente chama. Mesmo? Mesmo. O problema é seu que decidiu ter 100 produtos. Ah, mesmo? Lógico. Então, vou gastar com essência, com embalagem, com gás. O que é essa margem? Margem erro. Ah, tem que colocar isso? Bom, eu coloquei. Como eu estou fabricando um produto, exige margem de dar errado. Então, eu coloquei uma margenzinha para não ser surpreendido. Ah, pode ser que você não coloque? Pode ser que você não coloque, mas você vai ser surpreendido negativamente, tá? E você vai defender se isso faz sentido ou não. E você vai colocar os valores que você gasta e o custo total para produzir aquele produto. Então, para cada produto, ó, aqui no nosso caso, a gente tinha 3 variações, tá? O produto de 250, 350 ml e 500 ml. Beleza. Além das variações de sabores. Mas a gente tem aqui o modelo, beleza? E variação artificial e natural também. Logicamente, eu estou falando de custos, né? Já falei isso para vocês, mas eu estou sempre reforçando, né? Tem sempre um barriga verde que fala, ah, esse valor tá defasado. Tá sim, meu amigo, é 2011, né? Então toma cuidado, tá? Né? Não vai usar como cópia. Isso aqui é só uma referência, beleza? E aqui também a gente vem à conclusão. Olha que interessante. Talvez isso aqui seja um mundo ideal para vocês fazerem. Por quanto você vai vender, qual que é o seu custo variável, qual que é a sua despesa variável e depois margem de contribuição, que é um próximo tópico. Conforme eu já disse anteriormente, algumas coisas podem ser mescladas, como foi, por exemplo, a forma de captação de recurso e o custo, junta. Aqui, quando a gente está falando de custo e despesa variável, já vem automaticamente à mente por quanto que eu vou vender e a margem de contribuição, saber o quanto você vai ganhar. Tá? Então, margem de contribuição é um assunto que eu vou falar no próximo tópico, tá? Mas aqui já está de maneira adiantada. Então, o ponto interessante é você saber os produtos que você trabalha e qual é o custo para produzir esse produto e quais são as despesas para poder ter a venda dele, tá? Então, tá aqui os exemplos. Vamos abrir a outra planilha com uma referência também, ó, que o pessoal também fez bem completinho. Ó. Vamos lá. O que eles colocaram? Ó? Custo variável e despesa variável. Vamos colocar aqui. Ó, de cada um dos produtos, vocês seguem a tabela ali. Então, vocês percebem que cada um fez um jeito. E esse é o objetivo de eu estar mostrando dois arquivos diferentes. Não tem um certo e errado. É interessante que você compreenda e faça do seu jeito. A cor também, o tipo de letra, não precisa ficar seguindo isso. Tá? Então, aqui ele não detalhou o custo variável. Seria interessante detalhar. Igual eu mostrei no arquivo anterior. Saber o que você gasta, cada um deles. Embalagem, tudo, insumos, matéria-prima. E quais são as despesas variáveis? Aqui ele detalhou. Imposto. Lá no meu não detalhei despesa variável. Só coloquei despesa variável. Fez o reverso, tá vendo? Você poderia combinar, por exemplo, a ideia dos dois. Aqui detalhou, despesa variável. Eu tenho imposto, eu tenho comissão, eu tenho taxa de cartão e eu tenho frete. Lá no meu caso, basicamente era imposto e taxa de maquininha. Mas eu coloquei tudo uma coisa só. O custo variável que ele não detalhou. E no meu, eu acabei fazendo um detalhamento. Os outros índices aqui, tá, pessoal? Compete a nossa próxima análise que a gente vai fazer de margem de contribuição. Depois eu falo de markup também. Beleza? Mas aqui mostrando a referência para vocês. Vamos ver o que eles colocaram na parte escrita? Ó, na parte escrita, observe que eu coloquei outros tópicos, tá, gente? Então, aqui, como eu disse para você, é um guia. Mas você pode seguir isso e você pode colocar outras coisas também, tá? Então, aqui eu coloquei na época a política de compras e vendas, até para ter os prazos médios, né? Ciclo operacional, financeiro. Coloquei projeção de faturamento, tudo, né? E depois eu vim falando de custo variável. Coloquei lá por quanto eu vou comercializar e vem o custo variável. Falando que é aquelas tabelas que a gente mostrou, né? Então, essência, embalagem, gás, a margem de erro. E aqui continuando, basicamente, ó, depois da representatividade do que a gente tinha em projeção. E depois a gente vai falando da despesa variável, né? Relacionado aí às taxas de cartão, os impostos e tudo. E falamos também de margem de contribuição, que é o assunto do próximo tópico. Beleza? Aqui, no outro exemplo, né? Que o pessoal falou de gasto fixo e variável, já teve definição. Observe que no meu trabalho eu não coloquei, então você pode fazer do melhor jeito. Se você estiver fazendo um plano, né? Esse é o recado para meus alunos da faculdade de exame, mais de cunho acadêmico. É interessante, talvez, você colocar citações. Agora, se você estiver fazendo um plano para realmente colocar em prática, essa citação talvez é interessante só para você chamar a atenção de um investidor, para mostrar que você sabe, conhece o autor que sabe, né? Então,
fique antenado aí o que faz mais sentido, tá? Beleza? Então tá aqui as ressalvas que ele colocou, ó. Realizamos a reunião com o fulano de tal para embasar nisso, né? Eu vou ficar aqui lendo. Quais são as despesas variáveis? Foi lá e citou, ó, pô, colocou os percentuais. Aí ele explicou também algumas despesas, né? A linha de produção, colocou lá os impostos, regime, né? Se é cumulativo ou não cumulativo, né? Os técnicos da área contábil explicaram bastante aqui na parte escrita, né? E depois falaram de custos e despesas fixas, que é outro assunto, outra pauta. Inclusive, entraram até em mais detalhes que identificados, tá? Depois já falaram de margem de contribuição, e aí vai embora, né? Para as outras tabelinhas. Segunda margem de contribuição, analisando o DRE, e aí vai embora. Beleza? Então, basicamente, o que eles detalharam muito, muito mesmo, a gente percebe aqui que foi a parte das despesas variáveis, né? Eles só detalharam bastante. Custos variáveis, vocês vão ver aqui que eles falaram, mas não detalharam tanto. Beleza? Que é interessante também ter esse detalhamento, igual nós fizemos aqui. E por isso, motivo também que eu estou mostrando dois trabalhos para vocês. Não para vocês copiarem, mas sim terem uma referência. Esse é o ponto mais importante. Qual é a tarefa que vai ficar aqui para vocês? A tarefa vai ser ler esta página de gastos variáveis. Pode ver e rever também o vídeo. Mas é interessante você montar a ficha técnica, que é o que a gente chama, para levantar o custo variável que você gasta para produzir o seu produto, se você for uma indústria, ou que você gasta para comprar ele, seja o valor de compra e também se tiver impostos, encargos, frete, né? E se for serviço que você gasta para prestar o serviço. Pode ser a combinação dos dois também, tá? O comércio, o serviço, e você tem que adaptar. E também as suas despesas variáveis. Regra tributária, quanto você vai gastar. E se tem outros gastos, taxa de maquininha, comissão, você tem que levantar isso. Onde você obtém essas informações? Pesquisando. Não tem outra forma, não tem milagre. Ah, vou trabalhar com operadoras de cartão, maquininha. Qual operadora? Quanto que ela cobra? Você vai puxando essas informações do site, por exemplo, da operadora. Como é que é o seu regime tributário? Quanto você vai faturar? Qual é a sua projeção de faturamento? A partir da sua projeção de faturamento, você escolhe um regime tributário que faça sentido. Por isso que é interessante ter noções de tributação. E por isso que eu te mostrei até aquelas simulações, né, da própria planilha do Sebrae que eu adaptei. Se fosse simples nacional, lucro presumido e lucro real. Obviamente, reforçando e reiterando, se você nunca viu esse tipo de conteúdo, você tem que, além de fazer a leitura, observar os exemplos, sempre buscar vídeos complementares, que de maneira ocasional, em cada vídeo, né, pode ser que aqui abaixo, na descrição, a gente coloque para você também. Obviamente, se você tiver uma dúvida bem específica, você pode colocar um comentário, e se for o caso, a gente pode produzir também um vídeo específico com a sua dúvida. Mas, fato é que é muito importante você desenvolver essa parte. Por mais objetiva que ela seja em questão de número de páginas, para você desenvolver ela, talvez, ela vai te exigir bastante tempo, porque aqui é o coração do trabalho. Levantar essas informações vão te demandar tempo, principalmente se você tiver vários produtos, que aqui vai exigir também, principalmente nessa parte, um cenário de projeção de vendas, entender qual é o preço que você vai praticar. Para entender preço, de repente, você já tem que ter feito uma análise de concorrência para você basear o seu preço, para não ficar muito alto e nem muito baixo. Você tem que entender a estratégia de precificação do seu cliente. Ou seja, você vai precificar com base em valor, vai precificar com base em volume que você quer fazer. Então você tem que entender para quem você está vendendo também, para você precificar de maneira correta. Combinado? Espero você então no nosso próximo tópico, onde nós vamos falar de margem de contribuição, que inclusive, tá? Se você quiser, você pode abordar os dois assuntos que estão basicamente entrelaçados. Até lá, um abraço.